Boa tarde, galera. Aqui é o professor Marcos Gustavo, mais conhecido como professor, como Maruja, ou professor Maruja. Sou professor da Rede Estadual de Educação durante 13 anos, dedicados à educação, onde sou licenciado e pós-graduado na área educacional. E dou aula para a Escola de Educação Básica, ou seja, de ensino fundamental e médio, como designação temporária, ou DT, famoso DT. Estamos aí para gravar um videozinho sobre o geral da educação, seja ela municipal, estadual. Não se trata de apontar culpados ou soluções para a educação nacional, pegando como exemplo a área onde eu atuo aqui. Pois é, galera, muito se fala hoje em dia do protagonismo do aluno. O protagonismo seria o aluno ter interesse em estudar, ter interesse em atividades diferenciadas, no ensino de menor qualidade, em se dedicar ao ensino, em querer aprender. Só que, infelizmente, nós estamos vivendo uns tempos onde o professor é uma classe desunida, onde um fura o olho do outro, um entrega o outro, um faz miséria para se dar bem em cima do outro. Muitos professores adoecidos, problemas psicológicos, mentais, crise do pânico, crise de ansiedade, problemas de saúde, tendo problemas sérios de AVC, de derrame, de infarto, pelo processo educacional em si. O professor na década de 80 e 90 era respeitado, tinha-se medo, respeito, tinha-se zelo nas atividades pelos alunos, tinha-se pais não permissivos igual hoje, pais de pulso firme que participavam da vida educacional dos seus filhos. Hoje a educação virou um negócio, A gente vê institutos, ONGs, institutos ligados a bancos privados, institutos de bancos estatais, ONGs, pensadores ilustres, tal dos filósofos, dos tais de doutores, que põem uma voz bonita, um fundo musical maravilhoso num programa de TV, ou com as suas respectivas soluções para a educação, ou apontando o professor como problema em sala de aula, isentando o celular, a internet, o mau uso desses dois recursos. Eu não sou contra o uso de celulares e internet nas salas de aula ou no processo de ensino-aprendizagem. O grande problema é que essa geração de agora, chamada geração X ou Z, sei lá, é aquela geração mimizenta, tudo é fobia, tudo se reclama e só fala-se em direitos. O aluno hoje em dia ele quer saber do direito, o direito dele, mas cumprir com o seu dever também não quer. Dormem em sala de aula, passam o tempo em celular, conversam, não aprendem, não sabem conjugar o verbo na hora de falar, não sabem escrever a ortografia correta das palavras, vivem inventando neologismo, Até eu vou fazer um agora, desevolução do processo de ensino e educação está como culpado pais, responsáveis, tutores e alunos. Alunos esses que só querem saber de notas. Eu quero a média, eu quero passar. E o processo favorece a isso. Hoje você não vê mais o processo educacional em dar aula, ensinar e ver o que o menino aprendeu, o que ele sabe. Eles estão interessados nos tais índices. Mesmo que essa educação paulo-freireana seja falha, ela não serve mais para essa geração de agora. O novo ensino médio a gente vê apresentadores de TV que eu não preciso falar o nome, instituto ligado a banco privado sendo contra. Por quê? É fonte de renda para bancos, ONGs, institutos. O professor hoje ele não tem tempo de preparar uma aula, de fazer um planejamento para montar uma aula. É um excesso de papelada, papel para preencher, papel e tudo fica no papel. Isso é desnecessário, isso não é uma coisa que ajuda, só atrapalha. Na era digital, para que tanto papel? Esse processo aí também tem que ser repensado. Em tudo se cobra-se o professor. Lembra na pandemia quando alunos ficaram em casa, pais sentando malho, sentando no próprio rabo para falar que o professor estava passeando, estava de férias, estava à toa. Eles não viram um dia que a gente trabalhou, atendendo alunos fora do horário de trabalho, atendendo alunos de manhã, de tarde, de noite, Uma pressão danada, uma papelada danada, reuniões desnecessárias. Foi essa a rotina nossa do professor. Hoje a classe está doente. Quem tem oportunidade de ser efetivo e sair da sala de aula e ir para o administrativo vai, com toda certeza. Mesmo que aumente o tempo para ele poder se aposentar. Ninguém aguenta ficar dentro de sala mais. O professor está fadado ao cansaço, a infartar, a morrer, a ter um problema que lhe deixe inválido. Por quê? O aluno não quer nada, o sistema também não valoriza, salários baixos, professores trabalhando 2, 3 horários para ter um salário digno.
desvalorização por quem gera a educação, seja a gestão estadual, municipal, federal, qual seja. Vemos discrepância de salário, diferenças enormes entre alguns municípios da região sul, sudeste, nordeste e norte. Falta de estrutura em muitas escolas. É muita propaganda bonita com videozinho e música. É muito programinha de TV falando bem. Gasta-se milhões em propagandas. Mas cadê a educação valorizada em si? O professor bem remunerado, cursos de capacitação válidos. Pelo contrário, é um concurso mal organizado, provas que cobram muita coisa além do que o professor trabalha em sala, pouquíssimas vagas, dificuldades enormes para essa prova. Não cai aquilo que você dá em sala, aquilo que você já está habituado a trabalhar. São livrinhos de autores que são ajudados por secretarias municipais, estaduais e federais de educação, né? Ministério da Educação. Aquele blá 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 enche linguiça dos pensadores atuais aí que nunca sequer pisaram na sala de aula. O professor está cansado, o professor está adoecido. Gente que larga a escola para ir trabalhar em outro ramo, se aventurar em outras carreiras. Estudou tanto para ser um educador, para ser um professor. Lembrando que educar é função de pai, mãe e responsável legal. O professor está ali para ensinar e aprimorar valores trazidos de casa. Só que infelizmente hoje o aluno só sabe do seu direito. O protagonismo para eles é ele cobrar, exigir e, se não tiver bom e satisfeito, fazer protesto, fazer motim dentro de escola para tirar professor. O professor é a corda a mais fraca a ser arrebentada na hora de um problema. A própria secretaria, as superintendências, né, ministérios, pessoas ligadas à gestão, pegam o professor, ainda mais se ele for em designação temporária, o DT, que é aquele contrato temporário. Coisas que vocês não sabem, que não veem, não é divulgado. Mas o professor é a corda mais fraca. Alunos hoje não sabem escrever, não sabem fazer um texto, não sabem pronunciar o verbo, não sabem conjugar um verbo, fazer uma frase. O vício está aí, ó. Internet, rede social, a linguagem neutra, essa questão de militância, essa questão de todes, essa questão de palhaçada de política. Quando é para se falar sobre a política do lado da esquerda, que 90% é da esquerda, ok, batem palma. Quando é da direita, não pode. É escola sem partido. Hoje a militância, a lacração, a massa de manobra, em transformar esses alunos em massa de manobra, os deixou burros. A educação paulo freireana, ela é paternalista. Ela já não serve mais. Isso foi criada para a EJA, Educação de Jovens e Adultos, para aquela pessoa que não conseguiu estudar no tempo certo, para aquela pessoa que trabalha o dia inteiro, e não para a educação básica regular. Mas infelizmente a gente tem que trabalhar dessa forma. Professor, um sacaneia o outro, um passa a perna no outro. Eu mesmo já fui alvo de sindicância, né? Uma amiga de trabalho me entregar para virar diretora. Mas depois rodou, Deus lá em cima é justo. Mas isso é um vídeo para vocês começarem a repensar a educação. Gestores estaduais, federais, municipais. Chega de papelada. Chega de ocupar o tempo de planejamento com preenchimento de papel que depois vai ser incinerado ou queimado. Vamos repensar a educação. Esse novo ensino médio, a gente não tem estrutura para ele. Ele não foi pensado, está sendo empurrado goela abaixo. As escolas não estão preparadas, os professores não estão capacitados. Cadê aquela galera que é licenciada, né, na disciplina? Você sabe que a LDB garante o direito à complementação pedagógica quando não há o professor licenciado, em caso emergencial. Pois não. A gente vê, por exemplo, na minha área que é biologia, nenhum deles licenciado, a maioria, poucos são licenciados, a maioria é o quê? Zootecnista, enfermeiro, agrônomo, não sei o quê. Nenhum é biólogo. Faz uma complementação, entra na sala de aula e não sabe patavinas de dar uma aula. Uns processos seletivos, que a gente enche a gente de curso durante o ano inteiro letivo, quando chega na hora de fazer o processo seletivo, não vale um ponto, não vale nada esses certificados. É uma exigência. Entendeu? É uma lacração, tem que trabalhar o negro, tem que trabalhar a fobia, tem que trabalhar não sei o quê. Bicho, hoje, se o professor fala certas coisas na sala de aula, ele é crucificado, ele é apedrejado. O professor que nem de geração 80, 90, ele tem um pensamento diferente dessa molecada. Tudo bem que os pensamentos têm que evoluir, mas as diferenças de opinião existem. Você hoje não consegue trabalhar numa sala de aula, você não consegue dar uma aula de qualidade, é só papel, papel, papel e o tempo todo com papel. Na pandemia, então, nem se fala, compraram umas videoaulas de má qualidade,
A gente tinha que dar aula de qualquer maneira, preparar materiais, preparar atividade avaliativa, atividades de classe para botar online. E tinha que botar o textinho para o menino ler quando lia, porque faziam tudo a moda Bangu. Hoje você dá um simulado, uma prova objetiva, o moleque chuta tudo para ficar no celular. Quer ficar à toa. A preocupação é o quê? Nota. Tem que passar. E a maioria dos professores passa porque não vai ficar enxugando gelo nem batendo de frente com o sistema. O interesse é o índice. Aí por causa desse índice tem um bônus de desempenho, que é pago aqui. E aí o professor não pode ter um atestado que está passando mal, nem ficar doente. Cada dia de atestado é 10% de desconto nesse bônus. E um dinheiro que vem do FUDEB, e que pela lei deveria ser pago em julho, mas eles sempre postergaram para frente. Dão descontos, então o professor não tem direito a ficar doente. O professor DT, por exemplo, ele sofre distinção do próprio professor efetivo, que é professor como ele, que estudou como ele. Mas porque ele tem a efetividade, não é mandado embora, e porque ele tem alguns abonos durante o ano, de folga, ele é soberbo, ele quer passar por cima do DT. Não são todos, mas a maioria. A educação só anda por causa do DT, que é coagido, humilhado, ameaçado. Tem que cumprir o que o sistema quer, senão é mandado embora. Qualquer coisinha o DT é mandado embora. Você não tem direito, né, a ficar doente, a ter um problema de saúde. Aí você começa a dar aula, é formado, licenciado como professor de ensino básico, médio e fundamental. Pais permissivos, sem limites, não impõem limite aos filhos, não estão nem aí. Os filhos pintam e bordam, respondem, xingam, falam alto, ameaçam, coagem. Mas o errado é o professor. Na hora que o bicho pega, é o professor que se lasca. Se for DT, é mandado embora. Se for efetivo, não dá em muita coisa, não. No máximo, uma transferência para outra escola. Aí você olha um DT, né? Que é o caso que você trabalha o ano todo, quando vai embora, você não tem fundo de garantia, você não tem um seguro-desemprego, você não tem nada. Você sai com aquele dinheiro que acertou do 13º e das férias e olha lá. Por que isso? Porque quando a vantagem é para os órgãos que gerem educação, tudo pode e é CLT. Mas quando é para o professor DT, ele não é CLT. É uma classe especial. É a mão de obra barata, né? Direito do DT é não ter direito, não abusar desse direito. Da outra vez eu falei isso na sindicância, caíram de pau. Mas é verdade. O processo educacional está todo falho. Para que esse monte de papelada, esse monte de burocracia, atrapalhando o professor planejar uma aula de qualidade, a uma atividade que traga o aluno para si? Hoje os melhores índices educacionais nas avaliações são de escola de interior, e olha lá, que o aluno está na roça, está no interior e quer mudar de vida. O aluno da cidade grande quer o quê? Quer um estágio, eu arrumei o estágio, agora estou cagando e andando, não estou nem aí. Não estudo, não faço nada, falo que tenho meu tempo ocupado. Uma simples tarefa para entregar um mimimi danado. Você não pode ter opinião contrária, você não pode educar, não pode orientar. Você está ali para dar a sua atividade, passou, acabou. Encerrou-se o ano, eu passei, está tudo certo. Aprovei X alunos. Quando fica um monte de aluno que não aprendeu nada, o professor, se for DT, é coagido, ameaçado, até com perda de emprego. A gente vive certas coisas na educação estadual e municipal que não é brinquedo, não. Não tem um salário digno, não tem um aumento digno. Um vale alimentação que é menor do que o judiciário, o legislativo, do que o Ministério Público. Para pagar R$600 integral é uma luta. Né? O bônus de desempenho ficou doente, arrancou um dente, foi operado, algum problema de saúde, 10% por dia. Tem gente aí que pega 10 dias de atestado e acabou. Você não recebe nada. O efetivo, se tirar os abonos todos, também não recebe. E é um dinheiro do Fundeb, é um dinheiro nosso, que está lá para ser dado ao professor. Da outra vez houveram distribuições, né, de dinheiro aí para os professores. Aí todo mundo, o professor vendendo jornal, né? O professor está milionário, o professor está ganhando bem. Não, aquele é um dinheiro nosso. Se não pagar, vai devolver para o federal. Quem era o federal? Bolsonaro. Alguém ia devolver dinheiro para lá? Não. Então, deu-se que deu, né? Compra de equipamento, deram dinheiro, mas não houve prêmio nenhum, nem valorização nenhuma. Muito se fala em televisão, jornais impressos, sobre a valorização do professor. Só que o próprio professor não se valoriza. O próprio órgão gestor não valoriza o professor. E a gente fica nessa aí. E se você grava um vídeo desse, é sindicância, é processo, é mandar o pé na bunda do professor. Ninguém pensa assim, vamos olhar o que o cara está falando, vamos repensar a educação, vamos ver onde a gente está errando, onde é que a gente pode melhorar tanto o professor, o profissional, como o educador e os alunos. Hoje o aluno não quer nada, é celular o tempo todo, é dormir em sala, quando está fazendo estágio não está nem aí, responde, coage, ameaça, e o professor, se for reclamar, está ferrado. E quando dá um BO, o aluno tem mais voz que o professor.
Diferente dos anos 80 e 90 que o professor era autoridade. Tem país aí que nego até se curva o professor. Sem o professor você não ia ter sua profissão, que começa é ali. Quando o professor te chama para sentar direito, para se portar direito numa sala, para guardar o celular, para melhorar a sua fala e sua escrita, é porque o mercado de trabalho vai te selecionar. E a vida bate doída, é ela que vai te ensinar. A vida não tem pena. No mercado de trabalho, se você fizer metade do que faz na sala de aula, você leva um pé na bunda na mesma hora. Então, respeite o seu professor, ouça seu professor, tenha atenção, faça suas atividades com zelo, se prepare, guarde 1 hora por dia para você estudar. Pais, mães, tutores, responsáveis legais, acompanhe a vida escolar do seu filho, vai de vez em quando ver como é que ele está na escola, olhe as ocorrências, olhe as notas. Não vá apenas para enfiar o dedo na cara de professor e ameaçar professor. Porque em tudo quanto é setor da sociedade, um posto de saúde, um hospital, algum lugar do governo tem lá, desacata funcionário pouco na função. Mas para o professor não tem isso. Cagam na cabeça do professor e não dá nada. O sindicato nada faz, é conivente também, posta alguma coisinha ou outra dizendo que está lutando por isso ou aquilo, mas não. O professor, para receber um fundo de garantia, tem que entrar na justiça e ainda sofre ameaça de ser mandado embora, né? E por aí vai. Professor, qual é o direito do professor? Principalmente o DT. Efetivo ainda tem sua aposentadoria garantida, seu trabalho, se não fizer merda, tem 30 anos para trabalhar e ir embora. E o DT? As vagas que tem, a gente entra, dá aula, tem tempos de mais de 10 anos de sala de aula. E mesmo assim, a linha fraca que arrebenta é o professor. E o DT, principalmente. O aluno hoje acha assim, se eu não posso usar o celular, se eu não posso sentar em dupla, se eu não posso conversar e não posso ficar de bobeira, numa sala de aula que era para estar estudando, sentado, virado para frente, prestando atenção, ele quer protestar, ele quer queimar pneu, ele quer levantar cartaz, ele quer levantar bandeira, tudo é fobia, tudo é mimimi. É isso que virou educação hoje em dia. Tenho colegas que abandonaram a escola porque foram ameaçados e coagidos, desistiram da carreira, desistiram de determinada escola. Isso não existe, isso é vergonhoso. O professor é um mestre, é chamado de maestro em alguns lugares, né? Em outros países. E aqui no Brasil é desvalorizado, é pisado. Ou viram massa de manobra em apoio a determinados partidos ou governos, né? Aonde, se eu tô bem, farinha pouca, meu pirão primeiro. Um passa por cima do outro, um entrega o outro, um faz intriga, fofoca do outro. Isso em qualquer lugar, mas o professor é a classe mais desunida que existe. Ele não é capaz de se juntar para lutar nem pelos direitos iguais para ambas as partes, tanto o efetivo, né, quanto os de designação temporária. Complicado, cara. Mas quem entende? Sérgio Cortella, é fulaninho da voz bonita que vai no programa B ou C, é o instituto ou banco federal ou privado que está ali, né? Os que enfiam papelada goela abaixo, os pensadores que criaram esse novo ensino médio sem ter estrutura nas escolas públicas, que é muito fácil você falar de educação, mas nunca pisou numa escola pública e está ganhando dinheiro com aquilo ali, com aquelas palestrinhas, vídeos motivacionais, chamados influencers. Eu quero ver ir para a sala de aula, encarar a sala de aula, irmão. Encarar aluno que não tem educação, que não tem família, não tem base, encarar ameaça, coação, funk, droga, sexualização, isso tudo aí. Cadê? Vamos lá. Mas é muito mole você não pensar em educação e não trabalhar em prol dela. Você não é professor. Pais e mães, atente-se à vida escolar dos seus alunos, dos seus filhos, né, dos seus tutorados aí, vamos dizer assim. Hoje a gente vê pais, alunos, tudo contra o professor. Mas ninguém apoiando, ninguém chegando junto para ver onde é que está o erro, onde é que pode melhorar. É muito fácil, bancos, institutos, pai, e todo mundo entender da educação, exceto o professor. O celular é o grande mal, é o grande vício dessa geração. Não se consegue copiar o conteúdo do quadro. Hoje, se você passa conteúdo no quadro, é arcaico, é raiz, não gostam. Tem que ser tudo digitalizado, tudo digital. Se você dá uma atividade impressa, não sabe fazer, não sabe interpretar, faz de qualquer maneira, faz correndo para ficar à toa no celular, para dormir. Tem aluno que chega na sala às 7 horas da manhã, deita e dorme. Você fica assim, cara, que isso? Mas é essa geração aí que o mercado de trabalho vai cobrar lá na frente, né? E aí vai ver quem é o profissional e quem não é. Essa é a geração do futuro. Em vez da classe dos professores se unirem, são desunidos. Cada um vê seu pirão primeiro e tá tudo certo. É, pai, quem entende educação somos nós, o resto é bobagem. Valeu, galera, foi só um desabafo de mais um professor. Lembrando que os professores que saem
da sala de aula com problemas de saúde ou porque não aguentam mais trabalhar com isso, vão para o administrativo. E também pisam naqueles que estão na sala de aula e distraem. Isso é normal, né? Fazer o quê? Valeu, galera. Só um videozinho aí pra galera assistir.